Olá pessoal, eu sou o Sérgio, diretor do Instituto Mão de Luva, um instituto que tem como missão resgatar a memória e a cultura cantagalense. E hoje eu estou aqui com o João Paulo Camacho, que é escritor, psicólogo e é um cantagalense que me surpreendeu agora há pouco tempo, porque eu estava mexendo nas redes sociais e eu me deparei com o nome dele, JP Camacho. Camacho é uma família muito conhecida aqui em Cantagalo, inclusive eu tenho muitos amigos nessa família, e eu vi que ele tinha escrito e estava publicando um livro, né? É esse livro, Segredos em Hollywood Stone, um calhamaço de 800 e quantas páginas, João? 830 mais ou menos. 830 páginas, e eu, como eu sou leitor e sou apaixonado por literatura e sei que empreender a escrita de um livro de mais de 800 páginas, vamos dizer assim, é quase que um pequeno milagre. Eu quis logo saber quem era o João Paulo e fui saber que é conhecido, que mora perto da casa onde eu nasci e vivi a minha infância toda, e é irmão de um grande amigo meu e de outros grandes amigos meus da família Camacho, e eu logo quis trazê-lo aqui no nosso programa Diálogos, para que eu pudesse matar a minha curiosidade para saber como é que o João Paulo conseguiu escrever um livro de mais de 800 páginas. Ainda, infelizmente, João, não consegui ler o seu livro, né, porque foi lançado há pouco tempo, e eu já fiz contato com ele, ele logo se predispôs a vir aqui a dar essa entrevista pra gente. Então eu vou aproveitar hoje para matar minha curiosidade e também para fazer com que o nosso público conheça um escritor jovem, cantagalense, que já é um leitor. Eu estava conversando com ele antes aqui, que já é um leitor desde a infância e conseguiu elaborar esse feito que é realmente um milagre. Eu estava falando com o João Paulo que eu escrevo e eu ralo para escrever aí umas 5 páginas, e ele fez essa proeza, né? Então, João, eu gostaria que você começasse se apresentando, dizendo quem você é, né? Aonde você nasceu, se você nasceu em Cantagalo. Bom, meu nome é João Paulo, como ele disse, sou da família Camacho. Eu nasci em Cantagalo mesmo, morei sempre no mesmo lugar, né? Ali perto da rua Nilo Peçanha, no centro da cidade mesmo. E sou psicólogo, amante da escrita desde a infância, sempre tive o sonho, né, a vontade de escrever um livro. Comecei pela poesia, mas gosto da poesia, mas eu sempre tive a vontade de escrever prosa mesmo, de elaborar uma história. E hoje, depois de cerca de 2 anos de escrita diária, escrita comprometida, eu consegui terminar esse livro e ter ele lançado pela Ases da Literatura. Então, João, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para as pessoas que vêm aqui é saber qual foi o seu primeiro contato com a literatura. Como que você teve esse despertar literário? Quais foram os autores que despertaram essa paixão em você? Até para que os jovens que estão nos assistindo saibam desse valor e dessa paixão que a literatura causa. Se eu me recordo bem, o meu primeiro contato foi na biblioteca do colégio. Eu não era um lugar que eu entrava no colégio, né? Eu queria sempre ficar lá fora com os meus amigos, mas aí um belo dia, acho que estava tendo um evento no colégio, e tinha como palco central assim a biblioteca. E eu entrei lá, olhando os livros, me interessei por um. E de um a gente pega 2, a gente pega 3, né? Nessa época eu lia cerca de um livro toda semana, pelo menos um livro toda semana. E assim, isso foi despertando o interesse de trabalhar com a literatura também, de escrever livros e contar histórias, né? Eu sempre gostei mais da ficção, mas eu gosto de qualquer tipo de livro. Só que a ficção, ela sempre foi mais forte, né? Eu comecei, se não me engano, com Tolkien, lendo O Senhor dos Anéis,
né, que já é um livro grande também, e foi despertando interesse para outras histórias como Sherlock Holmes, né, principalmente dos detetives, dos clássicos, e histórias policiais no geral. Aí, hoje, as minhas ideias, as principais ideias que eu tenho são em torno da ficção policial. Mas eu também gosto de outros livros, adoro a fantasia também, por causa de Tolkien, por causa de C.S. Lewis, né, que é o escritor de Nárnia. E é isso, acho que deu para resumir bem. Sim. Você já falou aí 2 autores que, para mim, também são muito caros. Tanto Tolkien quanto o C.S. Lewis, eu gosto muito dos 2 também. Uhum. Eu me lembro que na época da pandemia eu peguei para reler O Senhor dos Anéis, né? E para mim foi uma espécie de escape daquela loucura que estava acontecendo no mundo. Eu mergulhava ali no Senhor dos Anéis e esquecia o que estava acontecendo no mundo, apesar de O Senhor dos Anéis também ser um livro tem trechos bem sombrios, né? Uhum. Mas realmente você começou com uma escola boa. Ele conversa bastante com a nossa infância, né? Sim, sim. Principalmente no Hobbit, mas no Senhor dos Anéis também tem essa pegada, apesar de ser mais adulto. E eu também peguei ele para reler há um tempo atrás, porque, enfim, Tolkien é um pai, né, para qualquer escritor também. Uhum. Ô João, e escrever? Você falou que começou escrevendo poesia, mas o Segredos foi sua primeira tentativa em prosa, ou você já tinha tentado alguma coisa antes? Não, eu tive outras tentativas em prosa, começando com histórias curtas, né? Contos, crônicas, mas nunca peguei assim para escrever alguma coisa mais extensa. E depois que eu escrevi um conto que um amigo meu gostou sobre um detetive, eu me interessei, eu pensei, né, em planejar uma história mais extensa, mais longa, um romance mesmo. E eu descobri essa história por acaso, né? Assim, eu digo descobri porque foi uma sucessão de eventos, digamos assim, para eu chegar nesse livro. Vem de uma ideia, né, uma imagem, né, que você pensa, e aí essa imagem vai ganhando outras formas, que vai crescendo. Então eu consegui chegar nesse resultado aí, depois de bastante tempo, né, de comprometimento de escrita mesmo. Uhum. E como é que é o seu processo de escrita? Você escreve todo dia? Você é aquele que mesmo quando não tem um projeto assim muito claro, tá lá, né? Porque tem gente que é assim, eu acordo 6 horas da manhã e escrevo até às 10. Eu sei que você trabalha, que não tem o dia inteiro livre para escrever. Mas tem escritores que precisam passar por esse processo de escrever diariamente. Como é que é seu processo de escrita? Eu sou desses que precisam escrever diariamente. Se eu fico um dia ou 2 sem escrever, aquilo me faz falta, é estranho. É um dia que passa, deixa até a pessoa triste mesmo por não ter escrito. Não começou assim, né? Isso foi descoberto também a partir do processo de escrita, porque no início a gente fica muito perdido, né? Principalmente quando vai escrever uma história mais longa, a gente fica muito perdido no timing da história, no timing do próprio trabalho de escrita. E eu escrevia sempre que tinha vontade, né? Sempre que tinha uma inspiração. Fui pesquisando sobre escrita, tenho livros de vários escritores que ensinam escrita também, e eu descobri que não precisava ser assim. Não precisava escrever sempre que tivesse uma inspiração. Que o ideal era que eu tentasse escrever todos os dias, mesmo que eu não escrevesse algo bom, né? E foi isso que aconteceu. Eu criei um calendário, né? Onde eu posso marcar todos os dias que eu escrevi, e essa é a minha regra: escrever todos os dias pelo menos meia hora.